você, seja em casa, seja bem-vindo, viu? Bem, meus amigos e amigas, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria. Eu confesso que esse é um tema que a presidenta da casa fica com o coração deste tamanho, assim. O que o palestrante vai dizer, pelo amor de Deus? E realmente, eu agradeço pela confiança. Por quê? Eu já vi pessoas as quais eu estudei com elas e quando abordaram esse tema fizeram lambança na casa espírita. Porque a lambança tenderam para esse ou para esse lado. Não vou falar de política partidária. Talvez eu seja decepcionante porque eu não vou tomar partido. Mas eu vou falar por cima. De vez em quando eu vou dar uma pitada ali e acolá, mas eu queria que você entendesse. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Mas eu não sou responsável por aquilo que entende do que eu falo. Não vejam em nenhum momento uma tendência minha de um lado para o outro. Eu vou falar, obviamente, que tem as conotações pessoais do palestrante. Mas eu vou tentar elevar o nível de imparcialidade a 100%, que é impossível. Mas eu garanto que eu chego no 99%. Eu vou bater lá. Então, Espiritismo e Política já é um livro lançado pela Federação Espírita Brasileira. Tá? Por que esse tema? Isso foi em 2017, mas nós notamos que em 2018 começou a haver uma polarização muito grande no Brasil. Veio a pandemia e, por incrível que pareça, a polarização continuou nos grupos de WhatsApp. Fui em várias casas espíritas depois da pandemia, devastadas. Fulano, cadê aquele grupo? Cadê a pessoa que eu não vejo? Não, saiu por questão de política. Um grupo saiu por questão de política. Aí ficou tipo aquele jogo de futebol de salão, lado A e lado B. Eu fico me perguntando como é que funciona esse lado A e lado B na reunião mediúnica. Porque é só um lado. Na reunião mediúnica, pelo menos deve ser. Tá? Então, lembrando, Jesus inquirido sobre os impostos, ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos agora abordar. Isso aqui é doutrina espírita pura, entendeu? Onde é que está a segurança do palestrante? É margear, aliás, é adentrar a doutrina espírita e seus comentários têm que margear o que a doutrina espírita diz. Vamos lá. Na questão 833 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Isso aqui é da lei de liberdade do Livro dos Espíritos. Resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Comentário nosso: nenhuma ideologia política será dominante por completo. O ser humano pode até aparentar que aceita certas situações por meio de represálias, contudo, na intimidade do ser, ele é livre. Logo, chega um dia que esse anseio de liberdade eclode e não há nada que possa deter-lhe o voo. Nós somos 210 milhões de habitantes. É impossível pensarmos todos iguais. É impossível que um poder político, uma vertente política, queira implantar majoritariamente o seu pensamento. Pode haver uma ditadura política? Pode. E muitos podem até obedecer com medo de represálias, mas intimamente ele é livre. Eu queria dizer que é algo muito complexo você querer tolher a liberdade do próximo. Porque fizeram isso durante séculos na França. Foi quando ocorreu a famosa queda da Bastilha em 1789, que destruiu a monarquia. Foram onde Guilhotin criou a guilhotina, e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram mais violentos do que a própria monarquia. Mas é impossível, faz parte. O que é a Constituição? É a formação, é a união de forças convergentes. Certo? Então, é impossível uma nação pensar uníssono politicamente. Então, só por esse fato a gente entende que jamais
Qualquer pensamento político que queira ser majoritário demais, absolutista demais, vai malograr. Porque as pessoas pensam diferente. Eu posso até aparentar que gosto, mas intimamente eu não gosto. Por que eu posso aparentar? Porque eu tenho medo de represálias para minha família não sofrer. Nós temos países em volta da gente que funcionam assim. Tem países que você discordou, ou é um veneno, ou você cai da janela, ou você amanhece misteriosamente assassinado. O avião cai. O avião cai. Então, é um exemplo desse daí. Isso é um caso do grupo Wagner e Evgeny Prigozhin, que discordou de Vladimir Putin. Isso é um exemplo. Oi. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. O homem é responsável pelo seu pensamento, mas perante Deus. E somente ele, em toda a sua grandeza, é capaz de julgar o ser humano, em toda a amplitude. Ninguém deve satisfações de suas convicções políticas a ninguém. Talvez por respeito dentro do lar, com nossos pais, a gente declare. Mas eu prestar contas das minhas posições políticas, ninguém deve nada a ninguém. Você só deve perante Deus e ponto final. Você é livre. O único a quem o indivíduo deve explicações é a Deus, o qual também é o único que possui reais condições de julgar toda e qualquer criatura. Evite, portanto, julgamentos desnecessários. Gente, como é que eu aprendi a respeitar o próximo dentro do lar? As meninas já sabem, mas eu vou revelar. O que é dentro do lar? Eu venho de família espírita, sou espírita raiz, até brinco, né? Inoxidável, blindado, linha dura, e sou casado com uma evangélica. E a minha filha é evangélica. E as duas evangélicas tinindo. Não há uma briga dentro do lar. E uma discussão sequer sobre o assunto. Inclusive, para eu fazer com que a minha filha seja uma cidadã de bem, botei ela numa escola católica, perto lá de casa, salesiana. Então, ela escuta lá, escuta cá e escuta na escola. Esse respeito. E ela gosta. Por que não levou ela para a casa espírita? Porque desde o início já notei que ela era evangélica. Ela já nasceu de série. Entendeu? Eu já sabia que ela tinha essa questão do protestantismo. Ela já deixou a declarada. Eu vi isso nos primeiros momentos da vida. E hoje ela é feliz da vida. No domingo de manhã eu vou deixar ela na escola bíblica dominical. A menina é feliz. A minha esposa e ela são mais ligadas à parte moral do evangelho que é preconizado nas igrejas. Não há uma discussão sequer dentro de casa. Mas ela me pergunta as coisas. Aí eu digo, pai, como é que funciona isso aqui da justiça de Deus? Eu explico. Eu disse, pai, isso aí eu estou mais com o senhor do que do lado da minha mãe. É calma. Estamos caminhando. Você é muito pequena para dizer as coisas. Um dia desses, ela falou, pai, de repente, sem eu dizer nada, porque eu não toco no assunto espiritual. O senhor sabia que eu estava lá no céu? E antes de eu nascer, eu estava indecisa entre dois países. Mas como soube que o senhor estava no Brasil, eu pedi aos anjos de Jesus para que viessem com o senhor. E eu tomei um susto, eu estou todo arrepiado. O arrepio quando dá só no braço é fraco, mas quando você vem da coluna, eu estou arrepiado todinho. Então ela disse isso. Então, tranquilo. E inclusive a minha esposa disse assim para mim, certa feita, até brincando, ela disse, amor, quando a mulher vem chamar o cara de amor, é porque ela quer um pouquinho de dinheiro. Eu brinco com isso. Desculpa, mas é brincadeira. Ele disse, eu estou nisso. Ela disse, você não gostaria que eu fosse espírita? De maneira alguma. Por quê? Porque você seria uma péssima espírita. Você é uma excelente evangélica, não adianta ser uma péssima espírita. E realmente não dava para ela não. Então a liberdade comecei a respeitar os outros. Eu respeito tanto as convicções dos outros, que às vezes a pessoa está conversando comigo e eu blá blá blá, a pessoa fala,
pessoa pensa que eu penso igual a ela, que eu concordo com ela, mas eu não gosto, às vezes não concordo, mas eu respeito tanto, que eu deixo a pessoa totalmente à vontade para conversar comigo. E a pessoa pensa às vezes que eu penso igual a ela, mas eu não penso, eu apenas exploro, vou analisando tudo, eu respeito também. Entendeu? Caminhando. Tem o homem o direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Não. Assim como não tem com referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Ora, quando a gente quer impor um pensamento à nossa esposa, quando a gente quer doutrinar demais um filho nosso, quando a gente quer que as pessoas leiam a cartilha da vida sobre o nosso modo, tem um problema. Se nós formos analisar pela obra de Joana de Anjos, se a nossa projeção deu sombra pela pessoa, a gente quer se logo completar no próximo, quer lançar os nossos conflitos no outro. Não dá. Ninguém pode embaraçar a liberdade de consciência de ninguém. Repetindo, minha filha tem 10 anos de idade, a gente dialoga. Não ordeno, não imponho, não ponho medo, mas a gente conversa. Por enquanto eu tenho uma autoridade material, que é do pai, mas vai chegar um momento que ela vai ter autoridade moral sobre mim, que é uma pessoa melhor que eu. Então, a gente dialoga, a gente conversa, e dentro do lar, entendeu? Claro que no lar e na sociedade tem temas que há conversas mais acaloradas, que não chegam a ser discussões, mas que são assuntos mais pertinentes, mais intensos, que a gente debate. Mas no final do tudo, prevalece o respeito. Ninguém pode impor embaraços a ninguém. Então, vem o nosso comentário. Quando alguma vertente política, partido ou governo tente rechaçar aqueles que pensam diferente de si, um sinal de alerta deve ser ligado. A pressão e o cerceamento são características também de uma obsessão de encarnado para encarnado. Quais são os graus da obsessão? O quê? Obsessão simples, subjugação e fascinação. Quais são as modalidades? Obsessão de desencarnado para desencarnado, obsessão de desencarnado para encarnado, obsessão de encarnado para desencarnado e obsessão de encarnado para encarnado. Repito, quando essa obsessão pode se dar pessoalmente e de forma institucional. Uma obsessão pode se dar de forma institucional? Pode. Até um livro de obsidia, para você que não sabe. Tem livros que eu olho e digo, são conceitos obsessores. Isso aqui é uma doutrinação maligna. Então, toda vez que eu imponho algo, pressiono, porque a pressão, a ordem é típica de espíritos inferiores. O que é que o mentor faz na atividade mediúnica? Ele vem, aconselha veladamente. Se não segue, ele se afasta. Mas quando você vê um espírito na atividade mediúnica dando ordem, opa, aí a gente precisa ficar com a antena ligada. Então, quando alguém que assuma o poder a nível de município, a nível de governo estadual ou a nível de presidência da república e tente dinamitar a oposição, meu amigo, nós estamos com problema. Nós estamos com obsessão política. É uma obsessão política. Existe fascinação na política? A fascinação existe. Quantos políticos estão fascinados? E quantos seguidores estão fascinados pelos seus políticos? Fascinados pelas suas próprias ideologias? É isso que eu quero que você pense aqui uma coisa. Se desvista de você mesmo. Antes de você ser o eu político, você é um espírito. Você tem preferências? Tem. Gosta de certo político e de outro não? Claro, faz parte. O espírito não tem que gostar de tudo e amar, assim, aceitar tudo indistintamente, não. Há as simpatias e as antipatias. Mas a partir do momento que a gente tenta rechaçar, diminuir, eliminar, para que o nosso pensamento político seja dominante, não tem problema.
deve haver em toda a democracia, governo do povo, república, coisa pública. Deve haver o quê? O respeito à diversidade. Política faz parte. O que é a dialética de Heidegger na filosofia? Se eu discuto com você, nem eu, nem você está com razão. Mas um terceiro que escuta eu e você e diga o resultado, ele já começa a ver. Entendeu como é que é? A dialética de Heidegger é desse jeito. Então, a gente precisa, num mundo democrático, num parlamento, num congresso, de oposição. Porque muitas coisas políticas nossas que nós queremos implantar na sociedade é errado, e vem a oposição e tolhe e derruba, e tem que ser assim. Agora, o problema da oposição é o seguinte: ela quer destruir o outro, e não pode ser assim. A oposição deve simplesmente fiscalizar e podar aquilo que é excesso ou errado no outro. Fora isso, qual é o problema de uma oposição bater palma para o outro lado que fez uma coisa acertada? Não vejo problema nenhum. Mas hoje no Brasil parece que se você não for desse lado ou desse, parece que você não é nada. Aparece um político moderado, não ganha nem para líder de conselho comunitário. Você tem que ser radical por um lado e por outro. Certo? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Alguém poderia dizer: mas o outro lado prega o mal, o outro lado está errado, é maligno. Sendo que o outro lado fala que esse lado também está errado. Mas qual é o nosso comentário? Até o momento, não há ainda um grupamento político que reflita os valores superiores da fraternidade e do bem comum, sem distinções. A parte de muitos interesses nobres, certas ideologias políticas são repletas de condutas lamentáveis que, embora legalizadas, não deixam de ecoar. Gente, vamos lá. Esse é o momento que você começa a ficar com raiva de palestrante. Mas eu vou ter que pressionar vocês. Eu sei que você é fã desse ou desse político, mas confesse para mim: tem alguém que realmente, poxa, esse é o político representante de Jesus? Eu vou falar uma palavra antifraterna. A gente escolhe o menos ruim. Mas na obra Transição Planetária e as outras obras de Manuel Filomeno Miranda, ele dizendo que já está trabalhando na reencarnação dos futuros políticos da Terra. Manuel Filomeno Miranda fala da reencarnação de um espírito que veio de auxílio das pleiades do mundo superior e reencarnou esse espírito dentro de uma favela brasileira que vai revolucionar a magistratura do Brasil, um dos espíritos. Gente, não há, eu não conheço, e olha que eu tenho minhas preferências pessoais, que não me deixam ser certo? Não há nenhum político, dentro das minhas preferências pessoais, nenhuma vertente política que ecoe os ideais de fraternidade no completo. Não há. Há um que você admira, há um que você acha que pode bater no outro, que tem condições de vencer o outro, você se empolga, mas não há ainda. Pode ser que surja, por enquanto, um ou outro está vindo por aí, certo? Mas os políticos do mundo de regeneração não observam, tá? E eu olhando para ali, só dando 8 horas. Sim, 8 horas, está certo, não é hora. Será repreensível aquele que escandalize por motivo de sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Admita só para você, não admita para mim.
Você já escandalizou ou não escandalizou alguma pessoa porque gosta de político tal ou político tal, vertente política tal? Não. Admita só para você. Já, a gente de vez em quando a gente solta a língua. Certo? Ou pelo menos o pensamento. Mas aí, como espírita, eu sei que escandalizar a crença do outro, nem que seja crença política, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Escandalizar o pensamento político de outra pessoa jamais deve ser o comportamento do verdadeiro espírito. Bem, como eu disse que já escandalizei, ainda não sou o verdadeiro espírito. Estou tentando. A ausência de caridade desse ato representa que ainda o Consolador prometido não foi devidamente interiorizado em nossa alma. Jesus nos espera mais de 2000 anos sem escandalizar a quem quer que seja. Só nos mandando pelas reencarnações. Gente, não é brincadeira não. Já prestou atenção? São 21 séculos de evangelho. E a gente nas mesmas dificuldades primárias de sempre. Eu fico impressionado com isso. Entendeu? Comigo mesmo. Com certos bloqueios, com certas lutas íntimas que a gente tem que travar. E nesse campo político hoje em dia, veja bem o que eu vou lhe dizer aqui. É Deus no céu e a política na terra. O poder do universo é de Deus, mas na terra o poder político é uma força avassaladora o poder político. Eu vou dar só um exemplo aqui. E vou ter que citar os atores, mas não é para escandalizar ninguém. Recentemente teve no serviço público um burburinho muito grande. Aquelas pessoas que entraram antes de 88, e tem muitos colegas meus que entraram antes de 88, simplesmente foram forçadas um tempo desse, por decisões políticas, a se aposentar às pressas, porque antes considerados como estabilizados, iam perder muitos dos seus direitos. E houve um dilúvio de servidores antigos se aposentando. A decisão partiu do Supremo para baixo. É erga omnes, força cogente, atinge todo o Brasil. Mas os impactos na Previdência Federal, Municipal e Estadual foram tão grandes que os políticos correram para Brasília. E de repente, a política fez com que uma decisão do STF fosse dobrada. Porque realmente a lei de concurso é a partir de 88. E o STF veio depois com outra decisão dizendo que se eles fizessem uma provinha interna, estariam com seus direitos regularizados, em aspas assim, estariam estabilizados. Quer dizer, antes tinha sido uma decisão inexorável, mas como houve uma pressão da Previdência que ia quebrar os estados e os municípios, porque alguém queria ainda passar mais tempo no governo, essa decisão lá de cima foi dobrada pela força política. Então, a política, ela antecede a força jurídica. Até quando você rompe com a Constituição anterior, esse é um rompimento político para dar origem a uma nova Constituição. Então, é a política que starta a Constituição da nossa sociedade. E agora é o seguinte, essa será a pergunta e a resposta mais importante de todas para a gente. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Eu vou resumir esse arrodeio de Kardec. Se eu noto que tem alguém indo por falsos princípios, se eu noto que tem alguém que está indo por um caminho errado, principalmente político, eu posso ou não posso abordar a pessoa? Ah, mas a pessoa tem liberdade. Mas mesmo tendo essa liberdade, posso ou não posso abordar aquela pessoa que eu acho que politicamente está correta? O que é que vocês acham? Sim ou não?
Podemos. Agora vamos dizer o que o livro dos Espíritos diz. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos o quê? Da brandura e da persuasão, e não da o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaria se conhecer. Se eu achar que a pessoa está muito equivocada, posso ou não posso? Posso. Mas com a brandura, com a persuasão, sem achincalhar a crença do outro, tá? Sem humilhar o próximo. Você acha que nesse ponto aqui você não está equivocado, equivocada não? Não, mas vamos lá, vamos pensar agora, de acordo com a doutrina de Jesus. Se a gente não puder falar de Jesus para a pessoa, porque, enfim, às vezes não tem condições nem de falar de espiritismo para outra pessoa. Mas a gente pode abordar a pessoa, desde que não seja pela força. Então a nossa crença seria pior do que aquela pessoa que a gente. Um dia eu recebi uma ligação de uma amiga minha Sim. que dizia assim: se você não acompanhar o meu candidato, a nossa relação está cortada. Eu disse: fique à vontade. Isso aí, grilhões partes. A pessoa tentou lhe auxiliar, você rompeu o vínculo da obsessão. Certíssimo. Fique à vontade, porque eu tenho opinião própria. Certíssimo. Claro. A sua amizade com ela só valeu o voto. Não, mas foi uma chantagem, mas não foi amizade. Ela viu que eu ia receber mesmo. E vou lhe contar outro caso. E se ele estiver me assistindo, pode falar, pode assistir. Ombreava comigo no movimento espírita, inteligentíssimo, companheiro. Sentava nos meus estudos. Chegava e não. Eu quero lhe ajudar para que a sua mediunidade seja de massa. Eu falei, massa de pão? Não, de maneira nenhuma. Mas eu tinha essas ideias, né? Em tudo. Aí, na polarização de 2018, peguei o WhatsApp. Descendo a lenha numa certa pessoa. E ali, e acolá, e aqui, e acolá. Aí, eu só escutando e vendo. E todo dia, 10 mensagens. Aí eu disse, meu amigo, tenha calma. Só fiz isso. Calma, porque... meu amigo, vamos respeitar a crença. Isso foi bastante para que na cabecinha dele eu fosse um apoiador inveterado daquele a quem ele criticava. Rompeu relações, nunca mais falou comigo, e onde está no movimento que alguém me conhece, ele é um detrator, fala mal de mim. Uma pessoa desse tipo é melhor que esteja cada vez mais longe de você. Não foi meu amigo nunca. Nunca foi, não. Se Eu fosse pensava, um foi ilusão. Ele até queria. Eu estava em quase mais de 50 grupos, mas eu lembro na esportiva. É, Mas agora, às vezes, assim, a pessoa, o traficante e quem consome. sim. Aí quer dizer que o culpado ainda é o. Isso. Eu acho, eu não vou nem discutir, sabe? Não, então, tem meu comentário, sem comentários com essa questão. Não tem que comentar. Simplesmente eles não têm o que comentar. Vamos debater, vamos chegar aqui, vamos conversar. Entendeu? Olha, eu já aprendi também que o fascínio político é igual a fé. Você não consegue entrar na fé do outro. Igual na política, deixa a pessoa. Deixa a pessoa. É por isso que eu gosto de todas elas. Gosto do Evangelho, gosto do Católico, não briguei com nenhum deles. Perfeitamente, entendeu? Eu acho Então, que Deus está em todos os locais. todos os locais. Então, isso aconteceu várias vezes. E eu chegava nas casas espíritas devastadas. Teve casa espírita que fechou. Teve casa espírita com 50 trabalhadores, estava com 10. Meu Deus, isso foi o que aconteceu. Agora vamos falar. Pedir os universitários para falar. Fala aí, Kardec. O que ele vai falar, depois eu vou explicar. O que é que ele diz sobre o assunto política na casa espírita. Veja quem está falando
não é política partidária, nós estamos falando sobre o pensamento político. Mas trazer direto esse assunto. O que é que fala Kardec? Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. A de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfiança. Isso aqui está falando de política partidária. Tá? Porque na época tinha essa questão lá. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser a respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1862. Aí, às vezes, meu Deus do céu, vamos lá, às vezes eu vejo umas palestras e eu tenho que ser relativamente anticaridoso. E às vezes a pessoa debulhando a lei de amor e de caridade, a pessoa falando sobre a importância da indulgência, da paciência, aquela palestra maravilhosa. Quando eu vou para as redes sociais, fulano de tal, partido tal morreu, é a pessoa. Hoje é um bom dia, menos 20. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso, pelo amor de Deus? Porque Haroldo falou numa live, no meio da pandemia, que os espíritas estavam com dedos vorazes. Eles estavam brigando mais nas redes sociais do que propriamente nos cantos. E eu jamais faria uma coisa que eu já vi acontecer. A pessoa manda eu tirar uma foto dela, uma palestra pública, e lá embaixo eu voto de fulano de tal, boto na página. Não é legal. Não é bom. Retira a imparcialidade do movimento espírita do palestrante. São atitudes que a gente tem que ficar atentos. Eu entendo se a pessoa tirar sua foto dela, mas eu vi muitos fazendo isso. E onde essas pessoas fizeram isso, teve confusão, briga da vida. Entendeu como é que é? Então, as outras religiões, elas gostam muito de misturar a política com a religião. Nós, os espíritas, uma vez numa atividade na Associação Espírita do Candelário do Natal, para os nossos irmãos do Passo da Pátria, lá em Natal, um vereador ajudou e lá na hora quis fazer um discurso. Ninguém deixou de fazer um discurso, mas meu amigo, olha o Pinóquio, falou milhares de acontecimentos, mas a gente não cede espaço para isso. Lá fora, você como espírita, você pode ter suas preferências pessoais, mas é obrigatório que na casa espírita você exerça a parcialidade da melhor e mais profunda maneira. Você pode, eu vou ter até uma pitadinha aqui de parcialidade. Renan, nas manifestações eu vou de vermelho, eu gosto. Beleza. Eu vou de bandeira do Brasil. Tranquilo. Não há problema. Não há problema. Não pode haver baderna, confusão. Entendeu? E palavras de ordem para agredir e machucar. Isso faz parte do ser humano, usar vermelho, bandeira do Brasil, azul, ouro, branco. Você não pode atentado violento ao pudor e outras questões. Isso é uma questão de cada um. Entendeu? São as preferências, tal como você veste uma roupa, você tem suas preferências pessoais. Obras póstumas. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar aventurosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Nunca creia
que um poder político vem e vai dominar e trazer o Brasil, a glória dos poderes, vai ser a primeira nação do mundo. Porque as leis, elas podem até melhorar, mas elas não acabam com as paixões ruins. Comprimem, evitam, mas a paixão ruim está dentro do indivíduo. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e desfigurarão o espírito para explorarem proveito próprio. A instituição pode ser a melhor que for. O órgão, a presidência, o governo do Estado, a prefeitura, as secretarias, os ministérios, pode ser o melhor que for. Chegou pessoa desvirtuada lá dentro, desvirtua o órgão e a instituição. E aí é a frase que eu acho impactante. Quando os homens forem bons, as instituições serão o quê? Quando os homens forem bons, as instituições serão boas. Qual é o nosso foco como espírita? É focar na política para que a política transforme a humanidade? Eu foco em mim. E a gente foca no ser humano. Individualmente. Principalmente aqueles que estão passeando conosco na casa espírita ou na sociedade. A gente investe no ser humano. A questão social não tem, pois, ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ela está no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Então, nosso país não vai ser bom porque um poder político supostamente bom vai transformar a humanidade. Não. Nosso país será bom quando os brasileiros forem bons. Só. Ah, senhor palestrante, essa é a pergunta. Sei agora que devo respeitar as convicções políticas do próximo, mas convenhamos, políticos corruptos merecem ser presos. Merecem. E isso não é anticaridoso. Se há leis, dai a César o que é de César. Mas a nossa parte, a Deus o que é de Deus. Tenha calma. Eles vão ser julgados? Vão. Ao princípio da legalidade, da anterioridade, consagrando respeito às relações jurídicas ao Código Penal. Ninguém pode ser penalizado por leis novas no mesmo ano, ou a cabeça do juiz não tem que ter a estrita reserva legal, a anterioridade tem que ser leis anteriores. Outra coisa, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Você não pode chamar ninguém de bandido, de culpa, a não ser que esteja julgado em sentença penal condenatória. O trânsito em julgado não pode fazer isso. Deixa a justiça agir. E os princípios da humanidade. Se há leis, deixem-as agir. Deixem as leis agir. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Seja quem for, errou. Se eu errar, você é penalizado pelas leis brasileiras. Deixa ele agir. Mas qual é a nossa parte como espíritas? Por quê? Porque eu escuto por aí, no movimento. Ah, não, tudo bem, eu respeito. Mas fulano e tal tem que pagar. Tem que ir para a cadeia. Tem que sofrer. Eu escuto isso. Aí sabe o que é que o Espiritismo nos fala? Sobre os criminosos, eu estou falando, tanto os que foram presos, para aqueles que estão na iminência de ser presos, aqui e no mundo todo. O que é que o Espiritismo fala sobre os criminosos? Vocês sabem? Não quer dizer que o poder de Deus também é isso. Isso. Mas aí eu vou lhe mostrar. Antes de você dizer, aqui também tem que pagar, tem que apodrecer, porque eu escuto. O que é que o Espiritismo nos ensina? Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Olha o item que está lá. Caridade para... Vamos lá. Que é uma tapa na cara, viu? Não julgueis, ou não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Porquanto o juízo que proferires, ainda mais severamente vos será aplicado e precisares de indulgência para os pecados que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Há muitas coisas que são criminosas aos olhos de Deus, mas que o mundo acha que não. Acha que não. Mas lá no mundo espiritual, meu amigo, entendeu? A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação
a seres os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer, olha o que eu acabei de falar, não cabe a nós dizer, não vos cabe dizer que um criminoso é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra, deve querer a pena de morte. Um bandido tem que morrer. A gente, não vos cabe dizer. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bendigno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Já verdadeiro os grupos espíritas, na época com Kleber Costa, com Herbert de Orleans, que visitam os presídios. E ainda mais ainda, só para a gente encerrar, além de pedir que nós sejamos caridosos para com os criminosos, o Evangelho vai ainda mais além. Isso aqui é doido. Pede que em um caso de situação de perigo, que se um criminoso estiver à beira da morte, você salve. Acha-se em perigo de morte um homem para o salvar. Tem outro, acha-se em perigo de morte um homem para o salvar, tem outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor, e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante o segundo, arriscar-se para o salvar? É tipo assim, a pessoa está morrendo, aí você vai salvar. Pelo amor de Deus, não salve não, deixe morrer. Porque se ele voltar, a carga vai fazer o mal a muita gente. O que é que diz o Evangelho? Lançai-vos então, homens. Lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos. Arrancai a sua condenação. Talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tereis que indagar se o fará ou não, socorrei, porquanto salvando. Obedeceis essa voz do coração que vos diz: pode salvar o salvo. Psicografia de Lamennais. É Lamennais? Eu estou falando ali com a mulher do francês, viu? É Lamennais? Aí é do francês, viu? Então, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vou encerrar e contar um caso. Pessoal, na minha família... Essa do salvamento eu tinha dúvida. Essa última parte do salvamento eu tinha dúvida, se deveria ou não. Eu também, porque eu nasci e meu pai dizendo, no dia que você vê alguém morrendo, termine de matar. E lá no trabalho diz o quê? Quando você vê alguém aleijado é porque Deus marcou, para não perder de vista. Essa é a conversa do trabalho, é pesado. É pesado. Vamos lá, só para encerrar. Eu considero uma pessoa dessa um malfeitor. Tinha uma pessoa na minha família que me perseguiu na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência e quase na idade madura, acompanhando. E essa pessoa me perseguiu tanto. Tive várias situações terríveis de perseguição com essa pessoa. Tá? E só sei que quando eu cheguei na fase da minha adolescência, se não fosse a doutrina espírita, eu teria endoidado. Eu teria sido banda voou. E eu considero essa pessoa uma das pessoas mais maléficas que eu conheço na minha vida. Mais maléficas. E o que foi que aconteceu? De repente essa pessoa se mudou, foi para Portugal. Eu morei algum tempo também na Europa. E vim para cá. E passei anos guardando aquela coisa dentro de mim. Porque a lembrança da criança, a lembrança do que eu passei, das humilhações, de tudo que aconteceu, me marcaram e me marcam até hoje. E teve um dia que, quando ele veio de Portugal para cá, ele resolveu fazer uma visita. E quando ele chegou aqui, ele teve um surto psicótico. Ele era antigamente chamado maníaco depressivo, mas era bipolar.
E foi um surto lá avassalador. Quando ele surtou, eu vi em volta dele as chusmas de espíritos, a minha delegada falou, no coração com taquicardia assim, meu Deus do céu. Eu era a única pessoa ainda que conseguia me aproximar dele. Resultado, ele foi levado por João Machado, passou um mês internado, eu visitando todos os dias. Visitando. E ele foi melhorando, chorava, pedia perdão, mesmo não pedia perdão, chorava, me beijava. Quando ele estava em condições equilibradas, assim, o quimismo cerebral dele, hoje na Portugal, ele foi. E nesse momento que ele veio, eu perdoei por completo. Total e profundamente. Até os espíritos se manifestaram. Se eu dizer nada, os espíritos se manifestaram. Mas eu queria contar um detalhe. Lá atrás, anos atrás, quando nós tínhamos uma granja aqui, na região de Capim, antes do Murilo, ele estava tomando um banho numa lagoa. Ele e o filho dele. E quando foram atravessar a lagoa, afundaram no meio da lagoa. De todos, eu com 13 anos de idade, eu fui um que mergulhei, porque eu sempre soube nadar muito bem. Fui lá, levei um alcochado, trouxe o pai, que me machucou, trouxe para a bola. E fui lá, peguei o alcochado, deixei com o filho para o seu filho, os dois, quase que ele acabou. Mas mesmo salvando-os, ainda passaram 8 ou 9 anos depois que perceberam que ele não. E um dia desse, na Caixa Econômica da Ayrton Senna última, eu fui tirar o dinheiro e eu senti um cheiro do cachimbo dele, que ele fumava um cachimbo. Um odor, aqueles mentolados com chocolate. Eu convivi anos com esse cachimbo, eu conheço. Eu senti o cheiro do cachimbo. E disse, é Navarro. O nome dele era Navarro. E imediatamente, quando eu vejo ele sentado no banco de trás do caixa, pedindo perdão no plano espiritual. Ele já desencarnou. Desencarnou. E essa perseguição dele a você era pelos obsessores ou era comunicado dele mesmo? Não sei se era o vínculo do passado, mas eu não tenho medo de dizer não. Foi o segundo casamento da minha mãe. Foi o segundo casamento da minha mãe. Tá? Que trouxe uma grande pérola, que foi o nascimento da minha irmã. Que foi uma dádiva pra gente, hoje mora na Irlanda, em Dublin. Mas foi o casamento da minha irmã. E muitas coisas que eu sofri, a minha irmã não sabia. Depois que eu vim revelar muito aqui. Aguentei o pancão. Paz e luz para todos. Um abraço para todos.